Tristezas e decepções. Como eu lido com isso? 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10, a palavra de Deus diz assim: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Tem muitos textos que nos chamam a atenção na palavra de Deus. Toda a palavra é preciosa porque se trata da palavra de Deus, mas muitos textos nos chamam a atenção por determinados assuntos, e esse é um deles. Quando falamos sobre sofrimento, tristezas, angústias, dificuldades. A alegria, irmãos, ela é a marca do início da nossa caminhada com Cristo. Eu queria até aproveitar e perguntar: você se lembra quando você recebeu Jesus como Salvador? Quantos aqui lembram quando você aceitou Jesus como Salvador? Quem lembra? Levanta a mão. Lembra como é que foi? Qual foi a sua reação ou a sua emoção? Eu sei, aceitar Jesus não é algo por emoção. Ninguém deve ser levado a Cristo por emoção. Mas, quando nós aceitamos a Cristo, emoções inundam o nosso ser. Eu sei porque eu me lembro quando aconteceu comigo. No mês de dezembro de 1996, eu lembro que alguém falou de Cristo para mim, e naquele dia, na palavra de Deus, pela palavra de Deus, eu compreendi que eu era um pecador. Eu compreendi naquele dia que se eu morresse, naquele momento, eu estaria perdido no inferno. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que eu sou pecador. E o pecado, o salário do pecado é a morte. O pecado me leva para a morte, me levaria para a morte, para o inferno, para a morte espiritual. Aí o que aconteceu foi que eu compreendi também que nada que eu fizesse podia mudar aquilo. Eu não tinha o que fazer, a não ser me arrepender dos meus pecados e reconhecer que Jesus Cristo é o único Salvador, porque Ele morreu por mim, pelos meus pecados. Então naquele dia, me lembro, dobrei os meus joelhos na beira da minha cama e eu orei a Deus. Eu falei mais ou menos assim: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, eu sei que se eu morrer nesse momento eu não vou para o céu, eu vou para o inferno, mas eu reconheço também que Jesus Cristo é o único Salvador, que Ele morreu por mim, derramou o sangue dele lá na cruz por minha causa, e eu lembro que eu ainda disse assim para Deus: Senhor, quem deveria morrer sou eu, porque eu sou pecador, mas Ele morreu no meu lugar. Então aí eu disse: nesse momento, Senhor, eu abro meu coração para que Jesus entre, perdoe os meus pecados e seja o meu Salvador e me leve para o céu. Amém. E aí quando eu fiz isso, irmãos, o peso dos pecados cai por terra, porque é isso que acontece. A partir daquele momento acontece um milagre, o maior milagre de todos. Deus passa a ser o meu Senhor, Jesus passa a ser o meu Salvador. Daquele momento em diante, eu passo a ser filho de Deus. Por quê? Todos são filhos de Deus? Não, todos são criaturas de Deus. Filhos são somente aqueles que reconheceram Jesus como único Salvador e clamaram por salvação. Esses são filhos. Os outros são somente criaturas. Mas naquele dia eu passei a ser filho de Deus e, mais ainda, algo importante, o Espírito Santo passou a habitar no meu ser. O Espírito Santo passou a habitar na minha vida. E lembra lá em 1 Coríntios capítulo 6, diz que nós somos a habitação do Espírito Santo, não é verdade?
Então o Espírito Santo passou a habitar na minha vida e é Ele quem dirige os meus passos, é Ele quem me dá crescimento espiritual, é o Espírito Santo quem transforma a minha vida e em toda essa transformação que Ele faz, Ele coloca algo no nosso coração, Ele colocou algo no meu coração que eu não tinha, alegria verdadeira, alegria verdadeira. A alegria que eu conhecia era uma alegria temporária, uma alegria que não durava. Era uma alegria baseada em coisas e fatos e circunstâncias. Às vezes eu estava feliz porque ganhava alguma coisa, conseguia alguma coisa, uma vitória, alguma coisa. Mas depois eu ficava triste porque acontecia alguma coisa, eu perdia alguma coisa, alguém fazia algo contra mim. E isso acabava que machucava o meu coração. Por quê? Eu não tinha felicidade, eu não tinha alegria. Mas daquele momento em diante, a alegria passou a inundar o meu ser. E se você também tem Jesus, aqueles que têm Jesus, vão reconhecer isso também. Que daquele momento em diante, a alegria passou a inundar a nossa vida. Só que, o problema é que aquela marca que é o começo da nossa caminhada com Cristo, que é um começo alegre, não é? Lembra? Eu não sei de você, mas no começo da minha caminhada, eu comecei com tudo. Queria estar presente na igreja em toda a programação, eu queria ler a Bíblia, eu queria meditar na palavra, eu queria estar junto com os irmãos, eu queria sair, participar de reuniões e eu queria fazer. Mas sabe o que acontece logo depois? Irmãos, está acontecendo alguma coisa? Não? Tá, então... E se todo mundo puder prestar atenção, eu agradeço, tá? Senão vocês vão perder a mensagem, tá? Obrigado. Deixa eu voltar aqui. Onde que eu estava, gente? Espera aí. Aquilo que deveria ser a marca de toda a nossa caminhada, acaba que ela se torna a marca somente do começo. E aí a pergunta é, por quê? O que aconteceu? Por que muitos cristãos não desfrutam da mesma alegria que tinham no começo da caminhada? O que aconteceu? Qual foi o problema? Por que muitos cristãos, muitos de nós não somos tão alegres e felizes quanto deveríamos ser? Porque Jesus Cristo, ele disse, né, eu vim para dar vida e em abundância, vida abundante. Uma vida abundante. O apóstolo Paulo, ele é um dos grandes exemplos da palavra de Deus, exemplo de fidelidade, serviço, dedicação ao Senhor, é um dos grandes exemplos que a Bíblia narra, mas ele também não era isento de dores, lutas e tristezas. Mas por quê? Ele sabia como lidar com as suas lutas, com as suas dores e com as suas tristezas. E o nosso problema hoje é que muitos de nós não sabemos como lidar com as decepções que nós sofremos. Nós não sabemos como lidar com isso, com as decepções. Quando nós lemos os escritos do apóstolo Paulo, nós notamos que ele nunca recusou a mostrar as suas limitações e as suas fraquezas. Já observou isso nas cartas dele? Nós vamos ver alguns textos aqui. Ele nunca se preocupou em esconder as suas fraquezas, as suas limitações, como muitos de nós fazemos. E aí acaba que muitos de nós, por tentar encobrir as nossas fraquezas, limitações, problemas, tristezas e aflições, nós tentamos caminhar sozinhos, sem pedir ajuda de ninguém, né? Sem conversar, sem buscar um aconselhamento bíblico, né? Alguém que nos dê conselhos firmados na palavra. Eu não estou dizendo livros de autoajuda. Irmãos, autoajuda não ajuda ninguém. Essa questão de livros de autoajuda, essa questão de frequentar seminários de autoajuda, mensagens e estudos que vai te colocar para cima, que vai levantar, isso não acontece com ninguém. A palavra de Deus é a única fonte de alegria que nós temos. É a palavra de Deus. E ao invés de buscar ajuda na palavra, ajuda de alguém experiente na palavra, que nós fazemos muitas vezes, tentamos mostrar aquela aparência de alegria, firmeza, e que na verdade, por dentro, nós estamos tristes.
tristes. E muitas vezes essa tristeza, quando não é tratada, ela se torna em depressão. Por muitas vezes eu ouvi pastores ensinando, né, e talvez você também, que é impossível um crente sofrer por depressão, que depressão é coisa de Satanás. Irmãos, são mentiras que nós acreditamos, mas a palavra não diz isso. Mas a palavra diz que, apesar de ser normal as tristezas da nossa vida, não é normal um cristão verdadeiro continuar nas suas tristezas, e é isso que nós precisamos entender. E é isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Então ele nunca deixou de mostrar as suas fraquezas. Nesse texto ele mostra para nós uma das suas maiores aflições, o espinho na carne. Tanto é que, como nós lemos aqui, ele orou 3 vezes. Por 3 vezes. Então, pense um pouco, provavelmente todos nós aqui nessa noite temos alguma coisa ou alguma pessoa que, quando nós lembramos dela, traz um sentimento de tristeza em nossos corações. Existe? Aí fica a pergunta, existe algum acontecimento que traz tristeza para o seu coração? Pensa consigo mesmo. Alguma coisa que você lembra que talvez aconteceu e isso te traz tristeza? De repente alguém falou alguma coisa que você não gostou, ou que te entristeceu, te feriu, te machucou, e isso traz tristeza para o seu coração. Os irmãos ficariam chocados com o número de cristãos feridos que tem por aí, que não sabem perdoar. Inclusive, a mensagem para a semana que vem vai ser sobre o perdão, se Deus não mudar. Nós vamos falar sobre o perdão, a importância de perdoar. Não o perdão de Deus. O perdão de Deus nós temos, agora nós temos que exercer o perdão. Perdoar. E existem muitos cristãos que não conseguem perdoar. Não conseguem perdoar. Então, no entanto, esse mesmo sofrimento ensinou para o apóstolo Paulo a depender mais da graça de Deus, mostrando que até os servos mais fiéis enfrentam tristezas, mas que, pela graça de Deus, podem encontrar consolo, força e alegria renovada. Esse texto aqui, irmãos, ele é um convite a refletirmos sobre como lidamos com as nossas tristezas, com as tristezas da vida, e ele nos ensina que mesmo em meio às nossas lutas, a graça de Deus é suficiente para nos sustentar. A graça de Deus é suficiente. E quando nós pensamos sobre lutas e tristezas, fontes da nossa tristeza, né? De onde vem? Pense em algo que te entristece. Pense em algo que traz tristeza ao seu coração. Muito provavelmente vai se encaixar numa dessas 4. As nossas próprias ações, que não era o caso do apóstolo Paulo aqui. Não eram as ações do apóstolo Paulo que estavam trazendo tristeza para a sua vida. Não eram as ações dele. Mas muitas vezes as nossas más escolhas, as nossas negligências, a nossa incredulidade, nossas más atitudes, nossos pecados, isso traz tristeza para a nossa vida, sabia? Isso traz tristeza. Uma pessoa que vive triste, muito provavelmente, eu falo uma pessoa que vive constantemente triste, muito provavelmente é porque ela sabe que há algo errado que precisa ser restaurado. E sabe quem nos mostra isso? Eu disse lá atrás, o Espírito Santo. Porque ele habita em nós, ele dirige a nossa vida. E é ele quem nos mostra essas coisas, e ele nos mostra, irmãos, sempre. Ele nos mostra. Outra fonte de tristeza, ações dos outros. Coisas que fazem contra você, coisas que dizem a respeito de você, coisas que falam para você, que te machucam, que te ferem. A maldade do mundo, né? O profeta Jeremias, por exemplo, na ocasião da invasão de Jerusalém pelos babilônios, ele ficou extremamente triste quando ele viu a cidade devastada e a maioria da população tendo sido levada para o cativeiro. Tanto é que ele escreveu sobre as suas tristezas. Qual foi o livro que ele escreveu? Lamentações de Jeremias. 1 Samuel capítulo 1, se lembra que no Dia das Mães nós vimos esse capítulo, né? Sobre Ana e Penina, as esposas de um homem chamado Eucana. Penina afrontava Ana, porque Penina tinha filhos e Ana não os tinha.
E aí, por causa disso, Ana vivia triste, por causa das ações de Penina, e porque ela não tinha filhos. Cristãos mortos brutalmente pelo imperador romano no primeiro século, causados por outros. Lembra dos acontecimentos da história? Cerca de 50 mil pessoas foram mortas pela Inquisição Católica entre os séculos 12 a 19. Muitas pessoas tentam negar isso, mas a história não pode ser negada, né? Está tudo registrado. Outro fato que também tenta ser negado até hoje, né? Principalmente pelos alemães, é que cerca de 12 milhões de pessoas foram mortas durante o Holocausto. Quase 7 milhões de judeus e o restante homossexuais, deficientes físicos, ciganos e outras minorias da população, né? Ações dos outros. E isso nos deixa tristes, né? Infortúnios da vida, falecimento daqueles que nós amamos, as tragédias que acontecem, o sofrimento causado até mesmo por fenômenos da natureza, como enchentes e temporais. Quantos de nós não nos lembramos das inundações lá no Rio Grande do Sul em maio do ano passado, não é verdade? Quantas famílias ficaram tristes por causa daquele evento, né? Mais de 180 mortes e um estado devastado. Eu não sei de você, mas isso trouxe tristeza para mim. Eu sei que trouxe para muitos irmãos também, porque nós nos mobilizamos, né, por aquela causa. Mas além disso, outra fonte de tristeza também que nós temos que reconhecer são as obras de Deus em nós. Ué, pastor, mas como assim? Orações não respondidas. Essa é a obra de Deus em nós. Isso muitas vezes nos deixa tristes. Coisas que desejamos, mas que Ele não permite nas nossas vidas. Circunstâncias e pessoas que Ele usa para o nosso crescimento na fé, mas nós não gostamos. E aí nós não conseguimos ver a mão de Deus. Inclusive, até mesmo em ações dos outros, infortúnios da vida, tudo isso, a mão de Deus pode agir em tudo isso. Mas nós não gostamos. E aqui é o caso do apóstolo Paulo, é uma obra de Deus. E Paulo, nós não vemos Paulo regozijando de início aqui, porque se ele estivesse regozijando pelo fato de ele ter um espinho na carne, ele não teria orado 3 vezes para Deus tirar isso. 3 vezes ele orou, 3 vezes. Eu não vou entrar na questão aqui do que seria esse espinho na carne, eu tenho a minha opinião, né, e outros têm também, mas a palavra de Deus não é clara o bastante sobre isso. Então, onde a palavra de Deus não fala, nós não devemos ter ouvidos, né? Ou seja, não vou entrar nessa questão do que seria esse espinho na carne, mas o que nós devemos entender esse espinho na carne na vida do apóstolo Paulo era algo que o incomodava, algo que trazia tristeza, era algo que ele realmente era afligido por aquilo, algo profundo na sua vida, tanto é que ele orou ao Senhor por 3 vezes. Agora o interessante, irmãos, é que o que nós vemos aqui é o apóstolo Paulo. Eu não sei se ele é o seu, mas ele é o meu herói na fé, né? O apóstolo Paulo, o meu herói na fé. Cristo é o meu salvador, claro, meu Deus, mas Paulo é o meu herói na fé. Eu vejo a vida do apóstolo Paulo e eu vejo, puxa, que servo de Deus. Nós vemos o grande apóstolo Paulo orando ao Senhor para que o Senhor o livrasse de alguma aflição, de algo que estava entristecendo a sua vida. Mas nós vamos ver aqui, irmãos, que ele se entregou ao Senhor. Por quê? É natural que enfrentemos tristezas nesta vida, pois vivemos em um mundo caído e destroçado por causa do pecado, não é? Então isso é natural. Olha, irmãos, nós temos que entender, pessoas vão fazer o mal contra nós, pessoas vão falar contra nós, pessoas vão ser contra nós. Por quê? Porque o mundo é pecador e nós estamos no meio de pecadores. Tanto é que Jesus ele disse, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Cristão que não tem aflições, é porque ele está indo de acordo com o mundo, e toma cuidado com isso. Porque nós temos aflições, nós somos perseguidos, nós somos entristecidos por pessoas, por acontecimentos. Isso é fato. A tristeza pode vir até você, mas nós não devemos permanecer nela, porque Deus nos fortalece, nos consola e renova a nossa alegria diariamente.
Essa é uma obra que o Espírito Santo faz na nossa vida, sabia? E o Senhor, Ele para tirar essas tristezas do nosso coração e nos inundar com alegria sobrenatural, porque a alegria natural é aquela alegria que nós sentíamos antes de Cristo. Quando uma criança ganha um brinquedo, ela fica feliz, pouco tempo depois ela não quer mais aquele brinquedo, ou o brinquedo quebra e ela precisa de uma outra coisa para substituir aquela alegria que ela já não tem mais. Não, essa alegria que eu estou dizendo é uma alegria sobrenatural, é uma alegria que a palavra de Deus oferece para todo cristão. Mas para isso, o Senhor, Ele nos mostra o caminho, os passos necessários. Apesar disso, não é natural para o cristão viver constantemente dominado pela tristeza, pois em Cristo somos chamados a viver uma vida de alegria, confiança e esperança no Senhor. Nós somos chamados a viver uma vida alegre com o Senhor. Agora, quais são os passos necessários para que o Senhor possa renovar a nossa alegria? Alguns passos aqui, irmãos, e aqui são sugestões bíblicas, passos bíblicos para que nós possamos ter a nossa alegria renovada. Talvez exista alguém aqui entre nós que talvez você diga assim: pastor, eu tenho sofrido algumas tristezas e eu preciso de alegria, eu preciso me renovar no Senhor. Ok, amém. Esse é o primeiro passo para a mudança, é o reconhecimento. E os outros passos, confesse seus pecados e a sua comunhão com Deus será restaurada. O que isso tem a ver com alegria? Olha o Salmo 51, 12. Davi disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Olha que interessante. Davi disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Se Davi está pedindo a alegria da sua salvação de volta, e eu quero abrir um parênteses bem forte aqui, Davi não está pedindo de volta a sua salvação. Ele está pedindo a alegria da salvação. Por quê? Porque a salvação não se perde, tá? Salvação não se perde, tá bom? Então esse negócio de perder salvação não existe. Salvação é eterna. A Bíblia é clara sobre isso. Nós já fomos ensinados várias vezes sobre isso. Então os irmãos já conhecem, né? Já sabem o que a Bíblia diz. Enfim, por que Davi pediu a alegria da sua salvação de volta? O que havia acontecido na vida de Davi para que ele tivesse perdido a sua salvação, a alegria da sua salvação? Não a salvação. Por que Davi havia perdido a alegria da sua salvação? Lembra qual foi o pecado de Davi? Davi cometeu adultério, assassinato. E aí depois vieram várias consequências. E aí o que aconteceu com Davi foi que ele perdeu a alegria. Pecado tira a alegria do crente. Pecado tira a alegria. Aqui nos versículos, por exemplo, nos versículos 6 e 7, olha que interessante. Paulo diz assim: porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E aí ele fala, né? E para que eu não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne, no versículo 7. Que tipo de exaltação é essa? Se você ler a partir do versículo 1, você vai ver que Paulo, ele é interessante nas suas cartas, né? Paulo, ele nos seus escritos, ele é muito sábio, ele é interessante. Paulo, ele escreve assim: conheço um homem em Cristo que, ele diz ali, esse homem, ele subiu ao terceiro céu, não sei se no corpo, fora do corpo, se foi em corpo, se foi em espírito, não sei. Eu conheço um homem que subiu ao terceiro céu é a habitação de Deus. Subiu ao terceiro céu e lá ele viu coisas maravilhosas, inefáveis. E logo depois ele diz assim: e para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Quem que era esse homem que Paulo diz que conhecia, que havia subido ao terceiro céu? Ele mesmo. Ele mesmo. E por isso ele fala, né? Olha, então, ele disse no versículo 6, se eu me gloriar, eu não vou ser tolo, eu não vou ser nécio, sabe por quê? Porque eu realmente sei o que eu vi e eu vi. E humanamente falando, eu poderia me gloriar por aquilo que eu vi.
Mas ele diz, para que eu não me gloriasse, foi-me dado um espinho na carne. Olha que interessante. Por quê? Porque o orgulho é pecado diante de Deus. E Paulo sabia que Deus tinha colocado esse incômodo, né, essa aflição, essa tristeza na vida dele, justamente para que ele não se orgulhasse. Então, por quê? Porque o pecado, o orgulho é pecado diante de Deus e o pecado tira a nossa alegria, né? Então, se há algum pecado, confesse, peça a Deus para lhe mostrar. Lembra de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, quando foi escrita a carta ali para a igreja de Éfeso? Disse ali no versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E depois ele ainda diz, né, e volta a fazer as primeiras obras, ou seja, começa de novo. Mas lembra de onde caíste. Então, irmãos, pode ser que de repente alguém não tenha alegria na sua vida porque tem pecado para confessar. E é isso que nós precisamos determinar. Agora, nós não podemos esquecer que falta de fé é pecado. Porque às vezes nós colocamos pecadinhos, pecadões, né? E os pecadinhos são aceitos, os pecadões não, já são mais brutos, né? Mas os pecadinhos sim, e é só uma desconfiançazinha, uma falta de fé. Só que a palavra de Deus diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É necessário. Então, se de repente é falta de fé por alguma situação, talvez falta de oração, falta de entregar alguma coisa nas mãos de Deus, alguma circunstância, alguma pessoa. E quando eu digo alguma pessoa, eu não estou falando de uma pessoa que esteja doente, eu não estou falando de uma pessoa que esteja em necessidade, eu estou falando de você entregar, de repente entregar diante de Deus alguma pessoa que lhe fez mal, alguma pessoa que te entristeceu, alguma pessoa que falou alguma coisa que você não gostou. Coloca diante de Deus. Mas confesse, devemos confessar os nossos pecados. Segundo passo para a renovação da nossa alegria, né? A sua alegria será restaurada na medida em que você se aproxima de Deus e de sua palavra. Isso é um fato. Na medida em que nós nos aproximamos de Deus e da palavra, a nossa alegria vai ser restaurada. Ou seja, quanto mais eu me aproximo de Deus e da palavra de Deus, mais a minha alegria vai sendo restaurada. Paulo orou quantas vezes? 3 vezes. Paulo orou 3 vezes por livramento. 3 vezes. Apesar de não sabermos o que era esse espinho na carne, nós vemos claramente que era algo que estava tirando a sua alegria. E ele orou 3 vezes por aquilo. 3 vezes. 3 vezes. Agora, nós desprezamos muito certas instruções da palavra de Deus. Semana passada e outros cultos, eu sempre tenho mencionado Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 8. Por quê? Porque isso é chave para a nossa vida cristã, irmãos. Lembra o que fala Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 8? De novo, não estejais inquietos por coisa alguma. Ao invés disso, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e ações de graças. E o resultado? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede, que é maior do que todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, algumas traduções dizem pensamentos, em Cristo Jesus. Ter os corações e os sentimentos ou pensamentos guardados em Cristo, isso significa ter alegria, porque nós sabemos que Cristo está guardando as nossas emoções. Jesus é o guardião, o protetor das nossas emoções. Por quê? Porque Ele é o protetor da nossa vida espiritual. Por isso que um relacionamento íntimo com Ele é aquilo que melhora a nossa vida espiritual. Tendo uma boa vida espiritual, automaticamente vai ter alegria. Se você encontrar alguém que não tem alegria na sua vida com Cristo, é porque existe um problema espiritual. Por quê? Conforme eu disse, né? Corpo, alma, espírito, tá tudo junto e misturado. E aí, por causa do problema espiritual que tira a sua alegria, isso traz problemas para o seu corpo. E aí muita gente, né, sofre com dores de cabeça, gastrite e úlceras e, enfim, né, pressão alta e taquicardia e tantas outras coisas. Por quê? Muitas dessas coisas vai muito além do físico, é espiritual. E isso é importante nós entendermos, tá bom? Então,
Nós temos o versículo 8 de Filipenses 4, que a gente não pode deixar de lado. Depois de ele dizer que nós devemos colocar tudo diante de Deus pela oração e súplica, ele diz então, quanto a mais irmãos... eu gosto desse versículo, gente. Vamos lá? Vamos exercitar a nossa mente? Quanto a mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Gente, isso é maravilhoso. Como alguém, focando o seu pensamento nessas coisas, poderia viver triste? Isso tem explicação? A única explicação que tem é porque a pessoa não está colocando os seus pensamentos, o seu coração nessas coisas que a palavra de Deus nos ordena. Está vendo como é que funciona? Como é que a palavra de Deus traz todas as respostas? Ou seja, se nós temos que colocar os nossos pensamentos nessas coisas, significa que muitas vezes nós temos que nos afastar de coisas que nos trazem tristezas. Redes sociais trazem tristezas. Noticiários. Tem pessoas que ficam, eu preciso ver o que está acontecendo de ruim hoje. Se afasta. Ambientes e pessoas que querem o seu mal. Pessoas que têm como objetivo te trazer tristeza. Afasta-se dessas coisas e se aproxime do Senhor. Porque na medida em que nós nos aproximamos de Deus, a nossa alegria vai sendo restaurada. Porque Tiago 4,8, a primeira parte, a parte A do versículo diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Por quê? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Porque nós servimos um Deus justo e todo-poderoso que não precisa de nós. Você nunca vai ver Deus implorando para você chegar até Ele. Deus não precisa implorar para ninguém chegar até Ele. Ele nos dá esse privilégio e essa oportunidade. E quando nós nos achegamos a Ele, Ele se chega até nós. E nós temos um versículo que eu acho interessante em Neemias 8:10. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Se você ler o capítulo 8 de Neemias, você vai ver ali que o livro da lei foi achado, foi lido na praça diante de todas as pessoas. Haviam homens ali junto com o escriba, explicando aquilo que estava sendo lido. Ou seja, eu costumo dizer que aquela era realmente uma pregação expositiva, onde o texto era lido e era explicado logo em seguida. Maravilhoso isso. Só que aí o que aconteceu foi que a reação do povo, quando entenderam o seu estado diante de Deus, o quanto eles estavam errados, pecando diante de Deus, a reação do povo foi tristeza, choro. Choro. Aí então foi dito ao povo, não chorem, não chorem, façam festa, façam festa. Agora vocês entenderam a palavra de Deus, vocês entenderam o seu estado diante de Deus, então façam festa, assem carne, manda comida para quem não tem, convide outras famílias para comer junto, façam festas. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Sabe por que muitas pessoas não têm força para servir a Deus? Porque não têm alegria. Porque não tem alegria. Sabe por que muitas pessoas faltam da igreja? Porque não tem alegria no Senhor. Sabe por que muitas pessoas não perdoam? Porque não tem alegria no Senhor. Por que muitas pessoas nem leem a Bíblia e não faz falta? Não tem alegria no Senhor, vai ler para quê? Vai ver para a igreja para quê? Vai falar de Jesus para quê? Vai ofertar para quê? Não tem alegria no Senhor. Agora, quando a nossa alegria é renovada, tudo isso, servir a Deus, não é fardo não, é prazer, privilégio e alegria. E nós fazemos isso sorrindo. Amém ou não? Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É aquilo que nos impulsiona. É o nosso propulsor para servir a Ele. É a alegria no Senhor. Por isso é importante. Por isso é importante a alegria no Senhor. 1 Samuel capítulo 30, é interessante lá o texto. Não precisa abrir lá, mas 1 Samuel capítulo 30. Davi e seus homens, 600 homens, foram para a batalha. Mas quando no caminho
eles foram impedidos de participarem da batalha, né? Vou encurtar aqui, depois leia em casa. Eles foram impedidos de participarem da batalha. Então, volta para trás Davi e os seus 600 homens. E aí, 3 dias de caminhada de retorno até a sua cidade, Ziclag. Quando Davi e os seus 600 soldados chegaram na cidade, descobriram que os amalequitas haviam invadido a cidade, destruíram tudo, e além disso levaram todos os seus bens e animais e todas as esposas dos 600 homens e os seus filhos para o cativeiro. A reação de todos os homens foi chorar. Diz o texto, interessante, o texto fala que os homens choraram até que não tinham mais força para chorar. Isso é interessante, né? Já aconteceu com você? Você não tinha nem força para chorar mais, não tinha nem lágrima. Essa foi a reação dos homens. Mas o texto diz assim: todavia Davi se fortaleceu no Senhor. Alguém precisava agir de forma espiritual naquele meio, né? E graças a Deus Davi agiu. Porque imagina, 600 homens chorando, até que não tinha mais força para chorar, isso é muito choro. Mas Davi, o homem espiritual, aquele homem segundo o coração do Senhor, né? Ele buscou a Deus, se fortaleceu no Senhor. E aí, ele fez 2 perguntinhas para Deus. Senhor, faz 3 dias, Senhor, nós não sabemos quanto tempo faz que eles saíram daqui, nós não sabemos a que distância eles estão. Enfim, Davi faz 2 perguntas. Primeira, nós devemos ir atrás deles? E segunda, nós vamos alcançá-los? Eles viajaram 3 dias, não sabia qual a distância que eles estavam. Davi fez essas 2 perguntas: Senhor, nós devemos ir? Nós vamos alcançá-los? E Deus é tão maravilhoso que ele responde 3. Ele dá 3 respostas, não 2. Ele fala o seguinte, vai, você deve ir, você vai alcançá-los, e além disso, você vai trazer tudo de volta, inclusive as mulheres e os filhos de todos. Você vai trazer tudo e todos de volta. E Davi foi. E aí o texto diz que, encurtando a história, né, eles foram, venceram a batalha, trouxeram tudo e todos de volta, tudo e todos. E ficaram com os corações agradecidos. E algo interessante acontece. No meio do caminho, enquanto eles estavam indo encontrar, né, os amalequitas, no meio do caminho, dos 600 homens, 200 ficaram tão cansados que não conseguiram continuar a caminhada. E disseram, vão sem nós. Eles não foram para a batalha, 200. Ou seja, foram só 400. Aqueles 400 homens, né, sob a liderança de Davi, venceram, trouxeram tudo de volta. Quando chegaram de volta, eles trouxeram um despojo grande, muitos bens, animais, né? E aí trouxeram e disseram assim, olha, aí os demais homens, os 400 homens que haviam ido para a batalha, disseram assim, agora nós vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar esse despojo, todos esses bens, animais e tudo, dividir entre nós aqui, e os 200 não vão receber nada, porque eles não foram batalhar. Davi, então, disse assim, não vamos fazer dessa forma, nós vamos dividir tudo de igual modo, porque quem nos deu isso aqui foi o Senhor. A vitória quem nos deu foi o Senhor, né? Olha só o quanto o coração estava perto de Deus, né? Então, irmãos, a alegria é restaurada quando nós estamos perto de Deus e da palavra de Deus. Por que eu digo da palavra? Porque a forma de nós nos relacionarmos com Deus, basicamente, através de 2 ingredientes importantíssimos na vida do crente. Quais são? Oração e Bíblia. Oração e Bíblia. Oração e Bíblia. Pastor, eu gosto de oração. Bíblia não sou muito chegado. Você está com um problema sério. Pastor, eu gosto muito de ler a Bíblia, mas orar para mim é tão assim, eu sinto uma preguiça e tal. Está com um problema sério. Porque um relacionamento precisa de ambas as partes, né? Se relacionarem ali. Falamos com Deus através da oração e Ele fala conosco através da palavra. Tá certo? Terceiro ponto, renovando a nossa alegria, confie no controle de Deus e seja espiritualmente resiliente. O mundo fala muito sobre resiliência e eu não quero usar um termo mundano para poder falar de coisas espirituais, mas eu quero usar aqui o termo, né, de resiliência, porque
O que significa resiliência? Para o mundo, resiliência é, através dos seus pensamentos positivos, seja positivo e você vai conseguir. Pensamento positivo para ser feliz. Isso não existe. Para o cristão isso não existe. Resiliência é o quê? É a capacidade de enfrentar, superar e se adaptar às dificuldades, adversidades, traumas ou situações desafiadoras, sem se deixar destruir por elas. Uma pessoa resiliente na vida espiritual reconhece que todo sofrimento é uma oportunidade para crescer em maturidade cristã e em confiança nas promessas de Deus. E eu sempre digo, irmãos, quando é que nós vamos aprender essa lição de que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito? Tudo. Absolutamente tudo. E nós não somos chamados a saber que propósito é esse, nós somos chamados a crer no Senhor. Eu não preciso saber para crer, porque se eu souber, eu não preciso crer, eu não preciso de fé, eu já sei, né? A resposta de Deus, ali para o apóstolo Paulo, deixa claro qual era o propósito para ele, para que ele não se exaltasse. A resposta de Paulo demonstra não apenas uma maturidade cristã, mas um coração que confiava em Deus em todas as circunstâncias. Viu o versículo 10, como é que foi a resposta de Paulo? Por isso, olha o que Paulo diz, irmãos. Sinto prazer nas fraquezas. Alegria, prazer nas fraquezas. Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Eu sinto prazer. Sinto prazer. Eu estava falando com os irmãos ali da classe dos adolescentes, né? A gente estava comentando ali sobre isso. O que seria prazer? Nós estamos estudando o Salmo 1, né? Lembra o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Aí eu perguntei para eles, né? Qual que é a comida que você mais gosta? Eu achei interessante, todos eles disseram que é estrogonofe. Estrogonofe com batata palha. Sozinho não, tem que ter batata palha. Estrogonofe, batata palha e arroz branco. Perfeito, não é? Gente, aí eu falei, vixe, vou ter que conversar com minha esposa para a gente fazer uma panela de estrogonofe, batata palha e arroz, e aí convidar vocês aí para a gente comer e ter um tempinho aí, né? Aí eu falei, então pensa você comendo essa comida deliciosa quando você está com muita fome. Aí alguns ali já fizeram até uma cara de paisagem, né? Falei, então, isso é prazer. Isso é prazer. É aquilo que te traz satisfação. A palavra de Deus diz que o prazer, o nosso prazer é a lei do Senhor. E Paulo está dizendo que ele sente prazer nas fraquezas. Como assim? Porque o final do versículo diz, porque quando estou fraco, então sou forte. Quando eu estou fraco, eu estou forte. Paulo sabia que no momento da fraqueza, das tristezas, era o momento em que ele mais se aproximava de Deus, em que ele mais buscava a Deus. E aí então, na verdade, ele não era fraco, ele era forte. Por quê? Porque ele estava próximo do Senhor. Então, ele confiava em Deus, ele confiava no Senhor, né, o apóstolo Paulo. Por isso o apóstolo Paulo chegou a dizer lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 8 a 11, lembra o que ele disse ali? Não precisa abrir, ele diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por isso ele disse isso, porque ele confiava no plano do Senhor, e ele era resiliente, espiritualmente falando, tá? Não na versão do mundo, mas espiritualmente falando, ele era resiliente. Ele sabia que em tudo aquilo que o Senhor permitia na vida dele, havia um plano maior, e ele queria se submeter ao plano de Deus. Ele queria se submeter ao plano de Deus. É interessante, irmãos, que eu estava dando uma olhada num livro, uma mulher chamada Elizabeth Elliot, eu até compartilhei isso com alguns irmãos, né? Diz assim, ela foi uma grande serva de Deus, nascida na Bélgica em 1926, e ela faleceu em 2015. O primeiro marido dela faleceu quando foi pregar o evangelho numa tribo indígena, lá do Equador. Primeiro marido. Ela casou-se de novo, o segundo marido morreu de câncer.
Ela foi ser missionária. Adivinha onde? Na tribo indígena, no Equador, onde o marido morreu. E ela foi pregar o evangelho para eles, inclusive para os assassinos do seu marido. Olha que interessante. E ela disse o seguinte: seja lá o que estiver no cálice que Deus está me oferecendo, dor, tristeza, sofrimento ou lamento, como também as superabundantes alegrias, estou disposta a tomar, pois confio nele. No seu livro, O Sofrimento Nunca é em Vão, ela diz o seguinte: algumas situações difíceis têm ocorrido na minha vida, é claro, assim como na sua. E eu não posso lhe dizer, sei exatamente aquilo que você está passando, mas posso afirmar, conheço aquele que sabe. E cheguei à conclusão de que foi por meio do sofrimento mais intenso que Deus me ensinou as lições mais profundas. Isso aqui é um exemplo de alguém que confiava no Senhor e que sabia que Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. Enfim, irmãos, o que nós estamos aprendendo aqui é como o Senhor renova a nossa alegria. Concluindo aqui, tristezas são inevitáveis, mas viver escravo da tristeza não é o plano de Deus para nós. Cristo é suficiente, e a graça dele para nós é maior do que as nossas dores. É maior do que as nossas dores. Nenhum cristão deve ficar abatido de tristeza. Por quê? Romanos 8, 18 e 28. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E sabemos que todas as coisas contribuem, o quê? Juntamente. Todas as coisas contribuem, o quê? Juntamente, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As coisas contribuem juntamente, não isoladamente, juntamente. Às vezes eu não entendo isso ou aquilo, mas juntamente contribuem para o bem daquele que ama ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor tem um propósito para as nossas vidas, e Ele usa situações difíceis e tristezas para cumprir esse propósito. Então, a palavra de Deus nos diz: regozijai-vos sempre no Senhor, Filipenses 4:4. Provérbios 15:13, o coração alegre aformoseia o rosto, deixa o rosto bonito. Provérbios 15:15, o coração alegre é um banquete contínuo. Provérbios 17:22, o coração alegre é como um bom remédio. Enfim, para que viver na tristeza se nós podemos ter alegria do Senhor? E é ela que é a nossa força, é ela que vai nos impulsionar a servir ao Senhor. Então nós não devemos viver prisioneiros da tristeza, mas nós devemos nos voltar para o Senhor, porque Ele é a nossa fonte de alegria. Na pior das situações, irmãos, nunca esqueça as palavras de Deus para o apóstolo Paulo, e essas palavras podem ser para nós também. A minha graça te basta. O meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, nas suas aflições, nas suas tristezas, nas suas decepções. São nelas que eu vou mostrar o meu poder. São nelas. E eu quero finalizar a mensagem dizendo uma outra frase que eu li no livro dela, Se alguém quiser o livro emprestado, fala comigo, irmãos. Eu fiquei maravilhado. O hoje me pertence. Por quê? Porque ela estava vivendo o hoje. O hoje me pertence. O amanhã está nas mãos de Deus. Se eu me perder em preocupações com o futuro, posso acabar sem enxergar com clareza o que Deus quer de mim agora. E sabe, um dos maiores problemas da nossa vida cristã é que nós ficamos tempo demais chorando as mínguas, chorando as nossas tristezas, e nós ficamos tempo de menos olhando para o Senhor e buscando a vontade dEle para a nossa vida. Deus deseja muitas coisas a seu respeito, a meu respeito, e com certeza uma delas
é a nossa felicidade, a nossa alegria. Mas a nossa alegria, ela só está em Cristo, em obedecer a Cristo, em servir a Cristo, em buscar a Cristo. Essa é a nossa fonte de alegria. E para isso, você precisa ter Cristo. Você precisa ter Jesus. Então a pergunta mais importante aqui, a pergunta mais importante para todos nós hoje aqui é: você tem Jesus? Jesus é o seu Salvador? Jesus habita no seu coração? Você já recebeu Jesus como único e suficiente Salvador? Você já recebeu o perdão dos seus pecados? Jesus morreu por você, derramou a sua vida. Jesus sofreu por você e por mim, para que nós pudéssemos ter a verdadeira alegria. Então, se você não tem Jesus, não tem certeza disso, fala com a gente. Isso é importante. É o principal da sua vida. E para você, para mim que temos Cristo, a nossa felicidade está nele. Nada que aconteça, nada que nos façam, nada que nos digam, podem tirar tudo de nós, podem falar tudo contra nós, podem desfazer de nós, podem nos ignorar, podem nos maltratar. Se Cristo está conosco, eu não preciso de absolutamente mais nada. O que vem são bênçãos do nosso Deus. Amém? Então vamos aprender essas lições. Vamos ficar de pé para nós finalizarmos?